Bom dia, você que está me ouvindo. Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus. O que eu mais amo fazer é abrir a Bíblia e dela falar, depois de nela ter me debruçado para ouvir. Gosto de expor, até porque a exposição da Bíblia, ela não é de uma pessoa. Tudo que nós falamos da Bíblia é uma aproximação do texto, porque eu acho que Deus ele permitiu a Bíblia Sagrada ser a palavra de Deus dessa maneira. Nós nos aproximamos dessa riqueza insondável, imensurável, indecifrável em absolutos, mas revelável pela comunhão com o Espírito Santo e na meditação dela. De modo que, de um único texto, nós podemos sorver muitos ensinamentos e diferentes pensamentos, todos que edificam. Por isso o apóstolo Paulo disse, ele diz assim, ouvi tudo que é bom, ouvi tudo, retei o que é bom. Ouvi tudo, retei o que é bom, leia tudo, retei o que é bom, veja tudo e retenha o que é bom. Porque a palavra de Deus também é assim. Você lê tudo e você vai ficar com a mensagem que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E o texto bíblico é um texto que está a muitos anos de distância da gente. E o milagre é esse, é que o Espírito Santo é que ministra o nosso coração, é o Espírito Santo é que ministra a nossa vida pela palavra. E é por isso que é muito gostoso a gente compartilhar aquilo que foi ministrado ao nosso coração, sem a pretensão de dizer isso aqui é assim, porque a palavra de Deus é como a verdade que não tem um fim absoluto, ela é uma relação que a gente tem. E nessa relação nós somos edificados e crescemos. Portanto, quem tem a intenção de dizer a verdade é essa, a palavra de Deus é assim, ponto final, está interrompendo um canal de riqueza muito grande, muito grande. E, com certeza, pode ser assim durante um tempo, mas depois não vai se sustentar, porque a palavra de Deus é muito maior do que aquilo que a gente entendeu dela. E a gente vai entendendo dela para ser edificado e crescendo, né? Porque se eu entendi hoje e acabou, eu não cresço mais. Mas quando eu vou entendendo, a escola deve ser sempre maior do que o aluno, para que o aluno possa aprender da escola, senão não adianta. E quando eu falo escola, eu não estou falando daquela escola que a gente está acostumado. Eu estou falando a vida, eu estou falando a palavra de Deus, eu estou falando um universo maior do que o nosso. Precisa ser maior do que nós, porque se o universo não for maior do que nós, a gente não aprende nada. E eu gostaria de, nesse momento, antes de falar o texto bíblico, eu gostaria de ler para você o que está escrito na contracapa da minha Bíblia. Antes de eu ler a Bíblia, está escrito assim. Eu devo ler a Bíblia, isso obviamente eu anotei. Eu devo ler a Bíblia, não por costume. Ok, é muito bom ter o costume de ler a Bíblia. E eu não estou dizendo que não deve ter o costume de ler a Bíblia. Não deve ter o costume de ler a Bíblia, sim. Porém, eu não leio por costume. Não é o costume que me faz ler. Apesar de que o hábito sempre nos ajuda. Quando a gente cria o hábito, fica mais fácil. Mas não é por isso que eu leio a Bíblia. Não é também por prescrição religiosa. Né? O médico prescreve um remédio, o pastor prescreve lá o texto, você vai ler, porque o pastor prescreveu, ou porque a religião prescreveu. Não, não é por isso que eu leio, apesar disso ser muito bom, mas não é por isso que eu leio. Eu não leio procurando novas formas legalistas de viver, regras, né? Vou procurar um passo a passo aqui para ver como é que eu vou me dar melhor na vida,
um passo a passo para ver como é que eu vou me sair bem, uma lei de diretrizes para que eu possa me conduzir melhor e viver melhor, a partir da regrinha, né? Isso se torna legalismo. Eu não leio a Bíblia por tradição histórica. Opa, muito bom a tradição histórica, eu amo a história, a tradição. Eu acho que a tradição, ela é importante, né? A gente não precisa ser tradicionalista, mas ser tradicional é bom, você ter história é bom, você considerar a tradição é muito bom, mas não é por isso que eu leio a Bíblia também não. Agora eu vou falar 3 coisas aqui pelas quais eu leio a Bíblia. E a primeira delas é, eu leio para nutrir o meu espírito, nutrição espiritual. É um alimento que nutre, que me dá sustância, que me faz aguentar o dia a dia, que me deixa de pé, como o arroz, o feijão e o que há de mistura selecionada para me tornar uma pessoa saudável, né? Então, a Bíblia Sagrada é essa sustância espiritual. Eu leio a Bíblia também para alimentar a minha mente, mudando por completo toda a estrutura da ordem dos meus pensamentos. Olha aqui que interessante. Eu leio a Bíblia para alimentar a minha mente, mudando completamente toda a estrutura de ordem dos meus pensamentos. Não é só uma mudança de pensamento, mas é a mudança na estrutura que gera os pensamentos, mudança na estrutura que ordena os pensamentos. Não é só o pensamento que mudou, mas é a estrutura de ordem dos pensamentos. Mudou, aquele que pensava não é mais o mesmo, né? Quem está pensando agora? O HD agora é outro. Eu não troquei uma memória, né? Eu não troquei um equipamentozinho lá, um elementozinho, né, do HD. Não, eu troquei toda a máquina, eu troquei todo o HD, completamente novo. Não é reformado, não, é um outro HD. Então, eu leio a Bíblia para me tornar um outro, que pensa diferente, porque eu sou outro. Então, a Bíblia, ela vai mudando a ordem dos meus pensamentos de tal forma que essa mudança me torna numa outra pessoa e por isso pensa o que pensa e por isso faz o que pensa, porque se tornou uma outra coisa, não é mais a mesma coisa, não é mais o mesmo ser, é outro ser falando agora, é outro ser pensando agora. É por isso que pensa o que pensa e é por isso que faz o que faz, porque está se tornando outra pessoa. Renovar totalmente a vida dos pensamentos. Veja só, tudo está na ordem aqui do espírito e do pensamento e da mente. Renovar totalmente a vida do pensamento. O que é a vida do pensamento? A vida do pensamento é o que de mais importante existe no pensamento, é o que está por trás do pensamento. Quando você ouve alguma coisa, você precisa fazer a pergunta: a que serve essa mensagem? O que está por trás desse pensamento? O que esse pensamento está apoiando? O que é que essa mensagem, no fim, ela quer desabrochar? O que essa mensagem quer, no final das contas, me dizer? Porque eu posso estar falando uma coisa aqui para agradar, eu posso estar falando alguma coisa aqui para ganhar sua confiança, eu posso estar falando alguma coisa aqui para vender o meu produto, né? Que no fim eu quero vender o meu produto. Eu estou falando tudo isso daqui porque no fim eu quero que você dê o dízimo lá na igreja. Eu estou falando tudo isso aqui porque no fim eu quero que você me obedeça sem me questionar. Eu estou falando tudo isso aqui porque no fim, com tudo isso aqui, eu quero que você confie em mim e tudo que eu falar, você vai acreditar. Porque no fim eu quero te tornar um refém. Então veja a diferença, é muito perigoso.
É muito perigoso. A vida do pensamento, porque a vida do pensamento, ela vai te levar para onde ela quer. E o pensamento, a mensagem, ela é só um meio pelo qual. Então, quando eu mudo a vida do meu pensamento, totalmente a vida do meu pensamento, e se ela é uma vida boa, e se ela é uma vida do bem, tudo o que esse pensamento vai querer fazer, a partir dessa vida de pensamento, é te levar para um caminho da libertação, para um caminho libertador e libertário, que não te prende, que te faz pensar, e você pensando toma suas decisões, porque ela sempre vai te libertando. Por isso a verdade liberta, né? Porque quando você tem contato de fato com a verdade, a vida na verdade, ela é a essência da verdade que liberta, é a chave que te põe para a libertação e não para a prisão. Então, quando você ouve e você percebe que você vai se tornando submisso e cativo a tudo aquilo que está sendo falado e aquilo não é bom, você começa a perceber que a vida daquele pensamento está comprometida. Agora, quando você começa a ouvir uma mensagem, percebe que essa mensagem vai te tornando cada vez mais livre, cada vez mais leve, cada vez mais cheio de graça, cada vez mais se sentindo livre, e não só isso, mas cada vez mais autônomo, porque a liberdade vai nos deixando autônomo. E é claro que à medida que nós vamos conhecendo mais a Deus, Ele vai nos dando mais autonomia, nós vamos ganhando consciência da nossa autonomia. E é por isso que, quando a gente ganha consciência da nossa autonomia, nessa vida de pensamento renovada pela palavra, mais a nossa autonomia nos leva para perto de Deus. Quando não é a vida de pensamento da palavra de Deus, a nossa autonomia nos leva para nós mesmos. Mas quando a vida de pensamento é transformada, segundo a palavra de Deus, nós ganhamos autonomia. E por causa da nossa autonomia transformada, nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Então, eu não me aproximo de Deus porque eu sou obrigado, eu me aproximo de Deus porque Deus me dá autonomia, e a revelação da verdade me faz entender que eu preciso me aproximar mais de Deus por autonomia, por conta própria. A graça me revelou, e quando ela me revelou, ela me libertou, e me libertou de tal forma que mudou a minha vida de pensamento, e é por isso que eu quero me aproximar mais de Deus, porque eu compreendi o que aconteceu. É por isso que eu dou oferta na igreja, é por isso que eu dou o dízimo na igreja. Não é porque, e outra, dízimo para mim não é 10%, dízimo para mim é aquilo que eu posso dar. Dízimo para mim é que eu posso dar, e que pode ser 1%, 2%, 10%, 15%, 30%, 40%, 50%, até 90%, porque o que vai importar agora é a vida do pensamento, é a razão pela qual eu faço o que eu faço. Então eu fui liberto de tal modo que eu posso dar muito mais do que 10%, ou menos se eu não puder dar nada, não dou nada. Se eu precisar de ajuda, eu socorro, me ajuda que eu estou precisando, porque a vida de pensamento é que mudou, a libertação chegou. E é por isso que nós não vamos falar para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque nós queremos pregar essa autonomia que vem da parte de Deus, que traz para mim libertação. E aí eu faço o que eu faço por causa da vida do meu pensamento que foi transformada, e não porque alguém mandou eu fazer. Cada vez mais eu vou ficando livre. E Jesus faz isso conosco, amado. Cada vez mais Jesus nos dá autonomia. Cada vez mais eu posso dizer aqui que Jesus nos livra até mesmo dele. Entenda o que eu estou falando. A nossa dependência de Jesus vai ficando cada vez mais pela consciência de quem ele é, do que pela necessidade que nós temos de fazer qualquer coisa por sim, senhor, sem pensar. Não, nós até nos entregamos mais por autonomia, por consciência que ganhamos nessa vida de pensamento. Agora, eu não quero dizer que eu faço o que eu quero porque eu quero. Eu vou ganhando autonomia dentro dessa vontade de Deus, que é a palavra de Deus, que vai transformando a vida dos meus pensamentos. Dito isso, eu gostaria de dizer também que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é aquilo que a gente gostaria que fosse. Deixa eu te falar uma coisa. Certa vez,
eu descobri que aqui na minha casa, na frente, tem uma árvore cuja folha é pata de vaca. E eu ouvi dizer que a pata de vaca ela é muito boa para fazer um chá e tomar para combater o diabetes. Bom, eu falei, ok, eu não tenho diabetes, mas a minha esposa tem. Eu falei, eu vou fazer um chá dessa folha. Eu cheguei até a fazer. Mas aí eu fui pesquisar para saber como é que eu faço, e estava lá alguém falando na internet, né, dizendo assim, olha, tem uma árvore aí na cidade chamada pata de vaca, que diz que é muito boa para o diabetes, e é verdade, mas não é essa pata de vaca que tem na cidade. A pata de vaca é uma árvore que vem da região amazônica. Ela não é daqui, ela é da Amazônia. Então, essa que está por aqui, muito provavelmente, ela não significa muita coisa. Vai fazer mal para você? Não vai fazer nada. Você vai tomar ela e não sei o que vai fazer, mas não é a essência da pata da vaca. É só parecido, é a aparência. Deixa eu te falar uma coisa. Isso me chamou a atenção para refletir na Bíblia Sagrada também. Por quê? Veja bem, Jesus disse assim, pelo fruto você conhece a árvore, mas não pela folha. Não pela folha. E as folhas, elas têm uma certa aparência. E veja, a pata da vaca, a folha que é a pata de vaca, ela se parece muito com essa daqui. E também chama pata de vaca por conta da semelhança. Porém, ela não é a mesma pata da vaca, ela não tem o mesmo efeito, ela não é medicinal. Mas você põe lá, ela ferve, você coloca lá, ela dá uma certa cor, ela dá um certo sabor, mas ela não tem um efeito. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que tem muita gente que é assim, que nega a essência. Né? Tem aparência, mas nega a essência. A pata de vaca aqui da minha casa, ela tem aparência, mas ela nega a essência, porque ela parece, mas não é a pata da vaca, a pata de vaca. Ela tem aparência, você põe na água, ela tem um certo sabor, ela tem uma aparência que vai fazer alguma coisa, você toma aquilo, só que ela não faz nada, porque ela não é a mesma. O que eu quero dizer isso com relação à Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada tem muitos versículos, e esses versículos, eles são como folhas. Como folhas. E uma folha, você precisa compreender a folha no contexto da árvore. Então, se eu conheço a árvore, eu sei se essa folha aqui é verdadeiramente a pata de vaca ou não. Ou se eu levar essa folha para um laboratório e fizer alguns exames característicos, eu vou descobrir que essa aqui não é a pata de vaca. Então, quando eu levo o texto para o estudo, eu começo a perceber que aqueles versículos, como uma folha, eles não são aquilo que parecia ser. Eu que achei que era, mas eles não são. Quando eu levo para um estudo sério, eu percebo que ele quer dizer muito mais do que eu pensei, mas nada daquilo que eu pensei. Ele é muito mais rico, muito mais poderoso do que o que eu pensei, mas não tem nada a ver com aquilo que eu achei que era. Então, de repente, essa árvore aqui da minha casa, essa pata de vaca daqui, ela pode ter alguma coisa muito maior do que o que eu pensei, né, mas ela não é nada daquilo que eu pensei. Não é? O que eu pensei ela não é, mas ela pode ser outra coisa que eu ainda não sei. Mas nesse sentido de ser a pata de vaca, ela não é. Então, a Bíblia também, você olha para a Bíblia e acha que aquele versículo é aquilo, por causa do seu contexto, por causa da sua necessidade. Olha, se eu estou com diabetes e aqui eu tenho uma pata de vaca, opa, eu quero muito que essa pata de vaca aqui resolva o meu problema. Tem uma pata de vaca que resolve, mas não é essa. Mas eu preciso, então, para mim, eu quero que seja. É a mesma coisa, eu estou com um problema. Eu li um versículo aqui dizendo que a Bíblia, a palavra do Senhor está falando, então vai ser isso mesmo. Agora é fim de papo, é isso aqui. Porque eu encontrei na Bíblia, está escrito aqui, versículo tal, capítulo tal, livro tal. É isso aqui que eu quero que ela seja. Bom, eu quero também.
Só que quando você põe ela no estudo, você vai perceber que ela não é aquilo que você pensou que era. Ela é muito mais, mas não é nada daquilo do que você achou que fosse. Bom, muito bem. Dito isso, eu gostaria de comentar com você um, um pequeno texto de Jeremias, Jeremias capítulo 29, a carta aos exilados. Eu vou destacar aqui o versículo 11 para a gente ganhar tempo, que diz assim: porque eu conheço os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança e um futuro. E vocês clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Bom, só que, quando eu pego esses dois versículos e quero que ele diga para mim aquilo que eu quero, e quero que ele fale para mim a minha necessidade, aqui a minha pata de vaca aqui, ó. Olha aqui, nossa, é tudo que eu queria ouvir, que Deus tem planos de paz para mim, que Ele tem um futuro maravilhoso para mim, que Ele vai fazer tudo o que eu imaginar. Em outra versão vai falar assim, que Ele tem um futuro que eu desejo, para vos dar o futuro que vós desejais. E nossa, que é tudo que eu queria ouvir na Bíblia, que eu vou para a igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou dar oferta, porque eu encontrei aqui na Bíblia tudo aquilo que eu queria ouvir, era isso que eu queria. Mas eu quero dizer que você pode ter encontrado aqui uma pata de vaca que não é a pata de vaca da Amazônia. Pode ser muito mais do que você pensou, mas não é nada daquilo que você pensou. Então, vamos prestar atenção aqui, vamos levar para o laboratório e fazer aqui um pensamento. No versículo 28, no capítulo, 28, está escrito assim: o falso profeta Ananias. Ananias era um falso profeta. O contexto aqui é o seguinte: o povo estava caminhando para uma derrocada. Nabucodonosor, da Babilônia, vinha com sua tropa e iria passar por cima, porque estava vencendo todos os povos, os territórios vizinhos, ia passar por Judá também, ia devastar Judá, ia tomar Judá, ia levar o pessoal, a galera boa para ele, para o palácio, e o restante ia servir ele no seu reino, e Judá ia ficar devastada. Esse era o contexto. Isso era o que estava sendo dito. Mas no capítulo 28 se levanta um profeta chamado Anani que fala o que as pessoas querem ouvir. E ele diz: não, mas o Senhor está falando de paz, que nós vamos ter paz. Nabucodonosor não é nada, Nabucodonosor vai ser destruído, Deus vai se levantar, porque o Senhor assim diz e tal e tal. O profeta Jeremias só falou assim: olha, já faz um tempo que todos os profetas que se levantam não profetizam paz sobre Judá. Então vamos aguardar, vamos esperar. Não, porque Deus vai fazer, ele virou as costas e foi embora. Aí Deus falou para ele, volta lá e fala para ele que ele vai morrer, porque ele falou no meu nome coisas que eu não disse, ele foi fazer o que eu não mandei, eu não o enviei, ele foi por conta própria. Você vai lá e fala para ele que ele vai morrer, e ele morreu. Ele morreu no mesmo ano. Morreu. No capítulo 29, saindo daí, no 28, 17, diz assim: e o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. A carta que Jeremias escreve depois disso, no capítulo 29, tem um conteúdo para animar o povo a ir à Babilônia, para animar o povo a obedecer o rei Nabucodonosor. Olha, Deus não vai contra Nabucodonosor, porque foi Deus que permitiu Nabucodonosor. Nabucodonosor está nos planos de Deus para ajudar. Deus está fazendo uma outra obra aqui, e Nabucodonosor está nos planos de Deus. Pode submeter a Nabucodonosor. Pode ir para a Babilônia, ore pela paz da Babilônia, casem na Babilônia, constitua família na Babilônia, continua suas vidas na Babilônia, porque Deus está nesse negócio. Pode ir. Então ele escreve essa carta para consolar
a galera que está indo para a Babilônia e para animar aqueles que estão meio travados com relação a isso. E é nesse contexto que ele vai dizer para os irmãos: porque eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Não é Ananias. Ananias está falando de paz, que não é para ir, que não é para ir, mas sou eu quem sei o pensamento que tenho sobre vós. Vocês podem ir para a Babilônia, vocês podem obedecer tranquilamente. Veja bem, não é aquilo que a gente pensou, porque tudo que o povo de Israel, tudo que o povo de Judá queria ouvir aqui, é que não precisa ir para a Babilônia, não. Não. Deus vai te dar força aqui, Deus vai te dar graça aqui. Né? É aqui em Judá que Deus vai te honrar, não precisa ir para a Babilônia, não. Né? Tudo que um judeu queria ouvir não precisa ir para a Babilônia, não. Fica aqui. Deus vai te abençoar aqui. Deus vai torcer o pescoço do Nabucodonosor. Fica aqui. Tudo que, a pata de vaca aí, ó, tudo o que eles queriam, tudo que eles precisavam, tudo que eles necessitavam, o Ananias falou, e o povo, claro que o povo queria abraçar essa ideia, porque era tudo que o povo queria ouvir. Mas não era nada do que Deus estava falando. E o que é que Deus estava falando? Vai para a Babilônia. Vai para a Babilônia. E o que Ananias estava falando? Não vai para a Babilônia, que Deus vai te dar paz aqui. Não, vai para a Babilônia, vive na Babilônia, fica na Babilônia, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são um pensamento de paz e não de mal. Ir para a Babilônia, nesse contexto, não é mal, é paz. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí, o que é o fim que desejais? O fim que vocês desejam é voltar. O fim que vocês desejam é vir de volta. É estar de volta, é ser trazido de volta, é ser constituído de novo nação de Israel.